Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo. Peço para não reparar minha cara de morto, tá? Não tô muito bem hoje, mas vou tentar fazer vídeo assim mesmo. Hoje é o segundo vídeo da nossa série Os Segredos do Darwin, né? Que é a série, para quem tá chegando agora, é a série que eu tô tentando falar sobre cada preparação que foi feita nesse carro, a fim de tirar as dúvidas da galera, beleza? Ontem a gente falou um pouquinho mais sobre o carburador, hoje a gente vai falar sobre ponto de ignição, e caso você queira ver um outro assunto, uma outra parte que foi mexida nesse carro também, olha no comentário fixo. Se não achar, você fala lá, pô, eu gostaria de ver sobre o sistema tal, por que você fez no sistema tal ou na peça tal e tudo mais, beleza, pessoal? Então, e novamente estou aqui dentro do carro para abafar um pouquinho de barulho lá fora, tem muito barulho de maritaca, de obra e tudo, então atrapalha um pouquinho. Vou lá na frente e vou mostrar para vocês qual o sistema que está lá, tá? Que é parecido até com o sistema que eu uso na Christine. Pois é, também tem os segredos da Christine, que é uma preparação turbo. Esse aqui é uma preparação de supercharger, beleza? Também deixa no comentário fixo para vocês. Bora lá na frente do carro. Então, pessoal, vindo aqui para frente do motor, qual o sistema de ignição que eu estou usando? É o sistema Hall, né? Aqueles de 3 pinos que o pessoal fala no distribuidor. Também tem um módulozinho moderno, 7 pinos. Então, esse sistema que eu estou utilizando aqui, uma bobina MI. Tá? Isso é importante em carro sobrealimentado, porque você, como é muito mais ar entrando no cilindro, uma turbulência muito maior lá dentro, é mais dificuldade de centelhar, da velocidade centelhar. Então é bom você ter um sistema mais robusto do que aquele transistorizado, que tem a faísca bem mais fraca e ela não funciona muito bem de alto giro, né? Então a bobina MI para dar um pouquinho mais de força, né? Como eu falei. Os cabos de vela Race, silicone normal. Vela é um grau térmico 9, né? Como eu falei, sempre é bom jogar para cima o grau térmico por dois motivos, né? O primeiro, que você não tem risco de ela ficar incandescente, tá? E causa uma quebra de motor. E o segundo, que um grau mais frio, ela consegue roubar um pouquinho mais de calor do cilindro, então ela ajuda um pouquinho nesse resfriamento do cilindro também, tá? É coisa mínima, mas ela ajuda, né? Como ela tende a ser mais fria e roubar mais calor, ela consegue roubar um pouquinho de calor do cilindro também. Aqui no distribuidor, um daqueles rotores que eu uso, que é sem resistência, ele foi, tá vendo que ele foi comido ali, botei direto, uma solda diretona, para não ter resistência a mais. E isso também é para ajudar a tirar um pouco de resistência do rotor, né, que é por volta de 8 km, uma coisa parecida com isso, para ajudar na centelha do motor, tá? Agora vamos falar um pouco do ponto, né, porque o ponto é curioso nisso aqui. Então, pessoal, para fechar com a chave de ouro, né, que não pode faltar, é o famoso 3-step, tá? Eu não sei nem quanto tá cortando aqui, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, 7, né? Single Shift Light, né? Eu nunca lembro dessas siglas aqui. Shift Light tá 5.500 desse carro, pré-corte em 2.000 RPM, burnout 6.000, que eu nem uso, né? Por isso que tá lá em cima, e o corte em 5.500. Cilindros, 4 cilindros, beleza, é isso aí, espera gravar, fechou. Agora você deve estar estranhando por que o stepper para sair, ó, é 2.000 só. Esse é um dos benefícios do blower, eu não preciso ficar enchendo turbina, né, para tirar o turbo lag numa largada. Na verdade, quando a gente levou esse carro aqui para disputar a disputa de arrancada, né, para arrancada lá na área 21, né, eu não tinha a mínima ideia de como é que ia arrancar lá, né, como é que tava o grip dos pneus, que os pneus também são finos, e não sabia como é que ia fazer para sair. Então eu cheguei lá com acho que 4.000 de corte. O carro não dava certo para sair, só escorregava. Abaixei mais um pouquinho, que tinha que ficar pedalando também para sair com o carro. Pô, chegou ao ponto de eu sair com 2.000 RPM, o carro ainda dá a escorregada dele para ir. Então foi até uma hora que eu comecei a sair melhor do que antes, né? Por quê? Porque o blower já enche desde cedo, né? Se eu não estiver na lenta, pisar um pouquinho mais fundo, você vai ver que o manômetro de pressão já sobe, já dá uma subida legal. Então, ou seja,
Se eu saindo com 2.000 RPM, já tinha quase 0,2 de pressão, já tava bom, o motor já tava cheio. Aí se eu saísse mais cedo, eu já tava aqui, ó, 0,4 de pressão no ponto morto, entendeu? Então eu saía escorregando muito, mesmo sendo tração traseira. Isso, de repente, eu também conseguiria sair melhor, aproveitar melhor esse torque, né? Mas com um conjunto de pneu, roda maior, diferencial mais robusto. Mas isso é um papo para outro vídeo, tá? No conjunto que eu tô aqui hoje, que é a Aro 13 175, né? Diferencial Brás-Eixo. Né, eu tinha que sair assim, porque foi o que melhor saiu. O que matou a gente lá nesse dia, inclusive, foi o tanque de combustível, que depois é um outro sistema que eu vou falar também, sobre o sistema de combustível desse carro, que infelizmente tive que sair fazer a arrancada com o tanque cheio até a boca, senão o carro não conseguia arrancar, mas isso é um outro papo também. É um próximo vídeo esse aqui. Então, sobre o ponto e o avanço desse carro, o que eu estou usando e quanto que eu cheguei a usar. Uma das coisas mais chatas de acertar num carro Blauer é esse lance do ponto, né? Porque, como a gente sempre fala, ele tem pressão o tempo todo, né? Eu posso ter pressão na lenta, então isso atrapalha um pouco como você vai imaginar o funcionamento do carro. Mas basicamente o ponto, se você botar bem avançado de início, ele tem que avançar bem lentamente como fosse um carro a gasolina, né? Porque sempre tem pressão, tá empurrando ali para dentro. Mas o que eu optei? Travei o avanço em 15 graus desse carro e de uma maneira mais agressiva. Então, ou seja, o ponto desse carro original, álcool, ele tem que ficar em torno de 15 graus. Eu estava trabalhando com 10. E ele avançava até 25, né? Só que quando ele avançava muito mais agressivo que o ponto original, por estar mais atrasado. Porque eu faço isso para prezar um pouco a suavidade da marcha lenta ou velocidades bem lentinhas, tipo, não devagar, saindo de sinal, ou então manobrando o carro com o local. Eu faço isso para o carro ficar bem mais suave, bem mais tranquilo, o motor menos áspero, né? Então eu prefiro trabalhar com um ponto inicial mais baixinho. Porém, quando ele começava a avançar com esse centrífugo, começava a adiantar o ponto, ele já avançava para as cucuias. E sim, ainda estou usando o avanço a vácuo, apesar do vácuo só ser usado quando eu estou em cidade bem devagar. Se eu acelerar um pouquinho mais, já começa a dar pressão, já era o vácuo. Mas eu ainda estou deixando o vácuo ligado, ele também funciona na marcha lenta, né, o vácuo. E o vácuo você pode usar em carro sobrealimentado, que não estoura a membrana do avanço a vácuo. Ela só estoura, começa a ficar perigoso se você começar a usar mais do que 1 bar. E o ponto que foi engraçado, como eu falei com vocês, eu comecei a usar, né, eu falei era conservador, porque eu tinha até medo, né, de andar com esse carro no talo, né, eu tava sem sonda, né, com um ponto muito adiantado. Então eu deixei o inicial em 10 graus, e avançando até 25. Porém, quando a gente foi no dinamômetro, e daí a importância do dinamômetro, eu cheguei a avançar o ponto desse carro para tirar o máximo de potência dele com 0,2, que acho que deu lá, 32 graus. Eu não tinha pistola de ponto lá, eu fui adiantando um pouquinho em pouquinho, vendo no resultado do dinamômetro, o laudo, né? Conforme fui ganhando, quando eu parei de ganhar, parei de ganhar. Eu voltei um pouquinho pro último que eu tinha ganho, que eu acho que foi quase 90 de roda. Depois voltei mais um pouquinho para deixar conservador, né? Para ter uma margem de falha, algum problema. E quando eu cheguei em casa eu fui ver, aferir, eu estava com 32 graus de avanço final. E daí então a importância, né, de você fazer um pré-acerto na rua, mas sem ir lá no dinamômetro para fazer o acerto mais fino. Eu consegui tirar 7 graus a mais. Pô, 7 graus é muita coisa. 7 graus a mais do 25 que eu tava usando lá. Só aí quando eu vim aqui pra casa, né, eu atrasei mais um pouquinho ainda, porque o carro, né, depois que eu fiz mais uns testes na rua, na verdade eu esqueci até, né, que o carro acelerando, como a gente tem a admissão forçada lá na frente, o CAI, ele consegue empurrar um pouco de mais ar para dentro conforme eu vou pegando velocidade. Então vai dando um pouquinho mais de pressão, mais ar para dentro do motor. Então houve a necessidade de atrasar mais um pouquinho. Então eu fiquei, no final, chegando até 29, 28 graus de avanço final nesse carro. Tá? Isso calculando o pico de 0,4. Então tô quase 30 graus de avanço no motor que é álcool, tá? Que Chevette é um pouquinho taxado, com cabeçote 1.4, comando. Então eu tô com um avanço bem legal. E iniciando, né, 28, tô com uns 13 graus de inicial, né? Nossa, eu tô com uns 13 graus de inicial, né, que é
um ponto até um pouco mais atrasado ainda que o original recomendado para esse carro, então estou com um carro bem suave, né? Vocês devem ter visto o carro já várias vezes ligado, andando, funcionando, vocês devem ter visto que tá bem tranquilo de andar, como se não fosse o barulho, ninguém falava que era um carro preparado. O barulho do Blau é que acusa, né, para todo mundo, né, que é um carro preparado. Se não fosse o barulho do Blau, a pessoa ia achar até que é um carro original, um Chevette original, motorzinho de batedeira, de máquina de costura normal, tá? Mas não é. É bem suavezinho. Você andar com o carro, se não fosse o barulho, você você acharia que era um carro fortinho, mas original, né? Então, pessoal, outra coisa também, isso também ajuda no consumo, né? Você usar um avanço bem para frente, é um consumo legal. Esse carro aqui, pelo que eu testei da última vez, tá beirando 7 ou 8 km por litro, andando bem, né? Em estrada. Eu não cheguei a testar com 5 marchas, mas com 4 marchas dando por aí, tá? Então, eu acredito que esteja fazendo até mais um pouquinho se eu andar de uma maneira bem civilizada. O que não é pouca coisa, né? Para um Chevette que já é beberrão de natureza. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Como eu falei, vocês querem ver sobre um assunto específico dessa preparação aqui do Chevette? Deixa um comentário nos comentários aqui embaixo. Valeu, dá aquele like para dar força e tchau, tchau.